Estados Unidos organiza um evento sobre minerais críticos, justamente este tema que é central do memorando de entendimento com Goiás. Este evento acontece em São Paulo, em meio a tensões diplomáticas com o Brasil. O movimento chama a atenção para a disputa global por recursos estratégicos, para o papel do Brasil também neste cenário de disputa. Ao mesmo tempo, o primeiro trimestre foi marcado por grandes eventos internacionais e levanta um questionamento. Qual é o protagonismo do Brasil nestes encontros? O país está liderando ou fica à margem das discussões? Hoje, uma reunião com o governo americano volta a colocar este tema em pauta. E um ponto chama atenção. No mesmo momento em que os Estados Unidos negociam em Brasília, Goiás avança em acordos em São Paulo. Vamos entender melhor este cenário com Gustavo Roque, colunista do CNN Infra. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Qual é a importância desta aproximação e do avanço do debate de minerais críticos que estão presentes em abundância nas nossas reservas aqui no Brasil, mas são pouco explorados em comparação ao nosso potencial? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Como vai? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu acho esse debate super importante. Eu acrescento aqui que os eixos do memorando que está para ser assinado com o Estado de Goiás são eixos que vêm sendo debatidos nos eventos internacionais, onde se fala da necessidade de previsibilidade, do mercado aberto, do capital para o desenvolvimento de novos projetos. Mas você já tinha pontuado, né? A gente precisa entender como que essas sinergias vão acontecer também ao mesmo tempo que um Estado assina um acordo com o governo americano e a gente tem uma discussão mais ampliada acontecendo no mesmo dia. Perfeito. E aí, por exemplo, isso pode causar talvez algum desencontro, uma diferença de prioridades, porque enquanto os estados tentam trabalhar para atrair esse investimento, este capital que vai estar disponível no mercado internacional para investir em mineração, o governo ainda não decidiu quais são as prioridades. E como é que vai ficar a demanda, por exemplo, para desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. Exatamente. Um ponto que eu tenho observado nos eventos onde eu participo é talvez um desalinhamento da autoconsciência que a gente tem tido sobre o papel do Brasil. Muitas vezes eu entendo que a nossa participação ela é vista por nós mesmos como protagonistas, mas não necessariamente o mundo está vendo a gente dessa forma. E a oportunidade que eu acho que tem, Gabriel, é da gente ter uma maior sinergia entre as entidades que representam a mineração, entre o próprio governo, de como que nós nos apresentamos para fora. Então, eu acho que esses dois movimentos que acontecem hoje só reforçam essa necessidade de sinergia. Eu acho que é natural que os estados comecem a buscar recursos, buscar parceiros para poder desenvolver as suas reservas, mas eu acho que a gente precisa ter um denominador comum. Há muito tempo se fala da necessidade do mapeamento geológico do Brasil, que é o que Goiás está fazendo nesse memorando hoje, mas esse mapeamento, quando os outros estados ou quando a discussão nacional ela for ampliada, ele vai ter o mesmo padrão, ele vai ter uma mesma base de armazenamento. Então, eu acho que é muito importante a gente explorar essas sinergias para que a gente não tenha uma corrida do ouro aí, né? E que isso, mais uma vez, coloque o setor, ou que coloque o setor em um desalinhamento que depois a gente não consiga convergir todos os interesses necessários, explorando o máximo as oportunidades que o país tem no setor mineral. Os Estados Unidos já fez um convite amplo que inclui Brasil e outros 53 estados no mundo para participarem de um bloco econômico de minerais críticos e terras raras. Isso é interessante para o nosso setor aqui, ou Gustavo, você acredita que isso possa agilizar os investimentos ou que possa retirar alguns mercados importantes aqui do Brasil? Eu acho que é um movimento que ele precisa ocorrer em três fases, né? A primeira é a demanda está dada, a gente sabe que tem a demanda pelos minerais críticos, então isso é ótimo. O segundo é a oferta de capital, que começa a ficar claro nesses movimentos, com esses convites que acontecem através, por exemplo, do governo americano, que a gente precisa entender o seguinte: não vai ter capital para esse grupo todo. Então, quais são os países que serão priorizados nesse contexto? E o terceiro é os países que vão ter agilidade para poder desenvolver os projetos, que você vai ter a demanda, você vai ter o capital, mas como que você vai tirar esse projeto do papel a tempo de ter acesso aos recursos? Eu vou te dar um exemplo, Gabriel. Eu estou aqui num festival de inovação e tecnologia em Austin, no Texas, e uma discussão muito grande que tem tido aqui é a respeito dos data centers, né? Então, o que as Big Techs têm falado? Enquanto o setor de tecnologia ele usa o tripé
velocidade, escala e inovação, e aí ele tira um data center em 2 anos do projeto ao papel, os setores tradicionais de energia, transmissão, mineração, eles usam um outro tripé, que é segurança, confiabilidade e custo. E aí uma mina, muitas vezes, ela demora 15 anos para sair do papel. Então, você veja que a demanda ela não está conversando um pouco com a cadeia de fornecimento. Então, eu acho que quando a gente olha para um grupo como esse, eu acho excepcional, mas nós temos que olhar também qual a nossa capacidade de dar uma maior previsibilidade e celeridade no tempo de licenciamento dos projetos para que a gente não perca a oportunidade que está sendo colocada à mesa, né? Exatamente. Aí, por exemplo, com esse desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, esse desenvolvimento da cadeia produtiva, tem que ser relevante ou não na hora de tomar esse tipo de decisão, Gustavo? Os países que têm tido planejamento de longo prazo, olhando a mineração como um vetor estratégico, e a gente pode citar aqui Arábia Saudita, Índia, Indonésia, todos eles têm olhado muito para a verticalização dessa cadeia. E o próprio governo brasileiro tem falado muito que o interesse não é a gente exportar só o minério sem o devido beneficiamento. O que a gente precisa considerar também é por que toda a cadeia de beneficiamento, ou majoritariamente, ou beneficiamento, o refino, está na China. Porque num determinado momento, o governo americano, a comunidade europeia, a União Europeia, ela não queria ter que lidar com os problemas ambientais decorrentes desse refino e do desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que a gente precisa entender também que avançar numa estratégia que a gente vai buscar uma verticalização da cadeia e uma busca por esse refino, ele também vai necessitar um entendimento de como que esses licenciamentos vão ser feitos. E esses licenciamentos, eles não podem passar a ser gargalo para a gente dilatar ainda mais o tempo de implantação desses projetos, né? Essa semana a gente teve aí a notícia do Fundo Clima, que deixou o processo de exploração e pesquisa de fora, mas considera ali o beneficiamento e o refino, mas você vê que há um descasamento disso, porque o que adianta a gente começar a trabalhar numa ponta, mas deixar o início dessa cadeia de fora? Como que a gente vai olhar para isso? Então, eu acho que a observação que precisa ser feita é essa. É ótimo ter esse grupo trabalhando, mas estamos concorrendo com os demais para ver quem vai ter mais agilidade de implantar os projetos, né? Não, para beneficiar um produto, esse produto precisa existir. Então, a gente precisa minerar essas terras raras, esses minerais críticos. Uma coisa não existe necessariamente sem a outra. Gustavo, Ô, Gabriel, por favor, fica à vontade. eu ainda acho que isso vai ter bastante discussão. Tá. Né? Porque as entidades do setor, elas já têm se manifestado contrariamente a isso. E aí que eu acho que é importante também da gente entender quais são as discussões que vão ser colocadas hoje nessa reunião que está acontecendo entre Estados Unidos e Brasil. A intenção é trazer capital. O capital ele vai vir para qual fase? Né? Ele vai vir para a fase de exploração, ele vai vir para poder ajudar no desenvolvimento de tecnologias, olhando para refino. Não, ele vai vir para fazer desenvolvimento conjunto, vai ter algum tipo de contrato de off-take que permita que os projetos tenham mecanismos de garantia. Então, eu acho que é importante também esperar o resultado dessa reunião hoje para ver quais são os desdobramentos e entender onde, no processo todo da cadeia, que essa parceria ela vai estar melhor conectada. E também eu acho que seria importante que, diferente dos memorandos que foram assinados com a Arábia Saudita e com a Índia, que a gente tivesse um roadmap um pouco mais claro, né? Quais são as expectativas de uma eventual parceria, quais são os prazos, quais são as entregas de ambos os lados que precisam ser feitos para que saia de algo meio intencional, mas que vá para algo mais concreto de realização. Gustavo Roque, colunista da CNN Infra. Vamos ficar atentos. O que vai sair dessa reunião? Quais são as prioridades? A gente conta contigo para mais participações por aqui, depois que a gente tiver um saldo final deste encontro. Até uma próxima, meu caro. Um ótimo dia para você. Um abraço a todos. Valeu.